E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Os Mensageiros do Médium Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 44, chamado Assistência, ok? Vamos lá. A paisagem de sofrimento desdobrada aos nossos olhos lembrava-me o ambiente das câmaras de retificação. Gente, quem quer saber o que são as câmaras de retificação, voltem lá no começo do livro. Também consta do nosso lar isso daí, né? Mas voltem no início do livro, vocês vão saber o que é. Entende-se Aniceto com Isidoro e falou resoluto. Mãos à obra. Distribuamos alguns passes de reconforto. Mas estarei preparado para o trabalho dessa natureza? Disse André Luiz. Por que não? Toda competência é especialização no mundo nos setores de serviço. Constituem o desenvolvimento da boa vontade, falou meu irmão Aniceto. Basta um sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo. Semelhantes afirmativas estimularam-me o coração. Recordei Narcisa, a dedicada irmã dos infortunados, que permanecia em nosso lar, quase sempre sem repouso como prisioneira de sacrifício. Pareceu-me ainda ouvir-lhe a voz fraterna e carinhosa. André, meu amigo, nunca te negues, quanto possível, a auxiliar os que sofrem. Ao pé dos enfermos, não ouvides que o melhor remédio é a renovação da esperança. Se encontrares os falidos e os derrotados da sorte, fala-lhes do divino ensejo do futuro. Se fores procurado algum dia pelos espíritos desviados e criminosos, não profiras palavras de maldição. Anima, eleva, educa, desperta, sem ferir os que ainda dormem. Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho da boa vontade. Sem mais hesitação, dispus-me ao serviço. Então, gente, aqui o que aconteceu? Para quem não lembra, no capítulo passado, eles estavam na casa de Isabel, que é um posto de socorro de nosso lar, e estavam chegando pessoas adoentadas, né? Para serem tratadas pelos irmãos. Aí, no caso, Aniceto, com a sua equipe, André Luiz, juntamente com mais alguns irmãos, iriam fazer alguns passes para desejar a cura e a melhora desses irmãos adoentados, desses espíritos adoentados, né? Então, André Luiz duvidou da capacidade. Falou, meu Deus do céu, será que eu posso dar um passe? Será que eu vou ajudar dando um passe aqui diante da minha inferioridade? Aniceto falou, não. É só você firmar o seu pensamento em Deus e ter a certeza daquilo que você está fazendo, que vai ajudar sim. E ele lembrou de Narcisa, para quem também não conhece Narcisa, vá lá atrás, né? É a irmã que vive em nosso lar, cuidando aí dos adoentados também, tá? Aniceto designou-me um grupo de 6 enfermos espirituais e disse, aplique seus recursos, André. Com a nossa colaboração, os amigos em tarefa nesta casa poderão atender a responsabilidades diferentes e também imperiosas. Os mais apagados trabalhadores do bem rejubilem-se pela exemplificação nas lutas comuns e edifiquem-se no Senhor Jesus, porque nenhuma de suas manifestações fica perdida no espaço e no tempo. E realmente, gente, tudo que a gente pensa vira... Lembra que eu já comentei com vocês? Todo e qualquer pensamento ou emanação de bons fluidos ou maus fluidos que a gente emite, vai para o espaço e fica, e não, né? Aqui, ó, nada fica perdida no tempo e no espaço, né? Naquele instante em que fora chamado a prestar auxílios reais, eu não recorria aos meus cabedais científicos, não me reportava tão somente a técnica da medicina oficial, a que me filiara no mundo, mas recordava aquela Narcisa humilde e simples das câmaras de retificação, enfermeira devotada e carinhosa,
que conseguia muito mais com amor do que com medicações. Ou seja, ele lembrou que o papel dele na Terra, naquele momento, nada mais importava. Que ele tinha que enxergar com amorosidade e pensar na fé em Deus naquela hora. Que os estudos científicos dos médicos naquela hora não ia servir para nada. Aproximei-me de uma senhora profundamente abatida, lembrando o exemplo da generosa amiga de nosso lar, entendendo que não deveria socorrer utilizando apenas a firmeza e a energia, mas também a ternura e compreensão. Minha irmã, vamos ao passe reconfortador. Ai, ai, respondeu nossa querida irmã. Nada vejo, nada vejo. Oh, meu Deus, o tracoma, infeliz que sou, e me falam em morte, em vida diferente. Como recuperar a vista? Quero ver, quero ver. Então, ela tinha o tracoma, né? E era cega. Calma. Não confia no poder de Jesus? Ele continua curando os cegos, iluminando-nos o caminho, guiando-nos os passos. Gente, só para lembrar vocês, quando a gente está muito no terra a terra, quando ainda a gente faz muita parte desse nosso mundo, o nosso, mesmo após o desencarne, o nosso perispírito carrega tudo daquilo que nós tínhamos na Terra. Então, essa querida irmã, ela continuava cega e você percebe que ela não sabia, ela não tinha percebido que tinha desencarnado, né? Então, ela estava como se ela estivesse sendo atendida por um outro médico, talvez, né? Somente mais tarde lembrei que naquele instante olvidara a curiosidade doentia, não pensei na impressão deixada pelo tracoma naquele organismo espiritual, nem me preocupei com a expressão propriamente científica do fenômeno, vendo apenas à minha frente uma irmã sofredora e necessitada. E à medida que me dispunha a observar a prática do amor fraternal, uma claridade diferente começou a iluminar e aquecer minha fronte. Ou seja, gente, ele esqueceu a parte científica e partiu para a parte moral, né? Para a parte espiritual. Lembrando a influência divina de Jesus, iniciei o passe de alívio sobre os olhos da pobre mulher, reparando que enorme placa de sombra lhe pesava na fronte. Pronunciando palavras de animação, as quais ligava à melhor essência das minhas intenções, concentrei minhas possibilidades magnéticas de auxílio nessa zona perturbada. Dentro de alguns instantes, a desencarnada desferiu um grito de espanto. Quer dizer, ali, gente, ele começou a dar os passes e percebeu que da fronte dele saíram fachos luminosos, né? E a partir daí começa a surtir o efeito os passes que ele dá nela. Vamos ver. Oh, meu Deus, eu vejo, exclamou com assombro e alegria. Grande Deus, grande Deus. E ajoelhando-se num movimento instintivo para render graças, dirigia-me a palavra comovidamente. Quem sois vós, emissário do bem? Dominava-me profunda emoção que não conseguia sofrear. Confundia-me a bondade do Eterno. Quem era eu para curar alguém? Mas a alegria daquela entidade, libertada das trevas, afirmava a ocorrência, na qual não queria acreditar. A luz daquela dádiva como que mostrava mais fortemente o fundo escuro de minhas imperfeições individuais, e o pranto inundou-me as faces, sem que pudesse retê-lo nos recônditos mananciais do coração. Enquanto a enferma espiritual se desfazia em lágrimas de louvor, também eu me absorvia numa onda de pensamentos novos. O acontecimento surpreendia-me. Desejava socorrer o doente próximo e, contudo, estava enlaçado em singular deslumbramento íntimo. Aniceto, porém, aproximou-se delicadamente e falou em voz baixa. Então, gente, ele acabou de dar o passe. A mulher se pôs em prantos, ajoelhou, perguntou assim, meu Deus, quem é você que me curou? Né? E André Luiz começou a falar, meu Deus,
que está acontecendo comigo? Eu sou capaz disso? Ele começou a pensar, então você percebe que está surgindo uma certa vaidade nele. E Aniceto agora vai chamar a atenção dele. André, a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. Em ocasiões como esta, a vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. Não ouvides que todo o bem procede dele, que é a luz de nossos corações. Somos seus instrumentos nas tarefas de amor. O servo fiel não é aquele que se inquieta pelos resultados, nem o que permanece enlevado na contemplação deles, mas justamente o que cumpre a vontade do Senhor e passa adiante. Então você vê, André Luiz tinha acabado de fazer a cura, ele teve uns pensamentos mais como de vaidade, né? E Aniceto já chamou a atenção dele. André, não é por aí, né? Você tem que se aquietar, você tem que lembrar que quem curou, né, foi Jesus. Quem curou foi a energia de Deus transmitida através de André Luiz. Nada mais disso, entendeu? Nós somos simples emissários. Aquelas palavras não poderiam ser mais significativas. O generoso mentor voltou a serviço a que se entregara, junto de outros irmãos, e valendo-me do amoroso aviso, dirigi-me à reconhecida senhora acentuado. Minha amiga, agradeça a Jesus e não a mim, que sou apenas obscuro servidor. Quanto ao mais, não se impressione em demasia com a visão dos aspectos exteriores. Volte o poder visual para dentro de si mesma, para que possa consagrar ao Senhor da vida os sublimes dons da visão. Então aí, ele se pôs no lugar dele e falou para a senhora, agradeça a Deus e a Jesus e não a mim. Notei que a ouvinte se surpreendia com as minhas palavras, que lhe pareceram talvez inoportunas e transcendentes, mas novamente, firme na compreensão do dever, acerquei-me do enfermo próximo. Tratava-se de um infeliz irmão que falecera na Gamboa, vítima pelo câncer. Toda a região facial apresentava-se com horrífico aspecto. Apliquei os passes de reconforto, ministrando pensamentos e palavras de bom ânimo, e reparei que o pobrezinho se sentia tomado de considerável melhora. Prometi-lhe interesse amigo, a fim de internar-se em alguma casa espiritual de tratamento, recomendando que preparasse a vida mental para acolher semelhante benefício oportunamente. Em seguida, atendi a 2 tuberculosos do Encantado e uma senhora que desencarnara em piedade em consequência de um tumor maligno e um rapaz de Olaria que se desprenderam num choque operatório. Nenhum destes 4 últimos, contudo, manifestou qualquer alívio. Persistiam as mesmas indisposições orgânicas, os mesmos fenômenos psíquicos de sofrimento. Então, gente, esses nomes aqui são os nomes lá dos bairros de Rio de Janeiro, né? Que um desencarnou em Piedade, outro Olaria, entendeu? São os nomes dos bairros lá do Rio de Janeiro. E aqui, gente, você percebe que no final desse parágrafo, ele chama a atenção que nenhum deles teve qualquer mudança no hábito, na maneira de agir. Porque muitos deles tiveram a melhora, mas não entraram na faixa de entendimento. Aquela senhora, a hora que começou a ver, entrou na faixa de entendimento da visão, né, que estava voltando a ter, e começou a falar a respeito. Esses outros, por exemplo, aquele que estava com o rosto transfigurado com o câncer, né, que ele melhorou através dos passes balsâmicos de André Luiz. André Luiz falou que ele teria que ir a um novo posto de socorro para dar continuidade ao tratamento, entendeu? Mas ele nem se manifestou, ou seja, ele não tinha entrado na faixa de entendimento. São espíritos que moralmente ainda não estavam preparados para isso, mas que tinham merecimento, você entendeu? Terminada a tarefa que me fora cometida, reuni-me ao nosso instrutor e Vicente, que me esperavam a um canto da sala.
as atividades de assistência, exclamou Aniceto, se processam conforme observam aqui. Alguns se sentem curados, outros acusam melhoras e a maioria parece continuar impermeável ao serviço de auxílio. E o que nos deve interessar, todavia, é a semeadura do bem, a germinação, o desenvolvimento. A flor e o fruto pertencem ao Senhor. Ou seja, a gente tem que procurar praticar sempre o bem. Se a pessoa a quem a gente vai fazer esse bem, vai perceber ou não esse bem, é porque ela não entrou na faixa de entendimento. O nosso trabalho é fazer o bem. E é isso que nós temos que nos preocupar. Se esse bem vai ser percebido ou não, não nos cabe julgar. Ok? Essa mensagem de Aniceto deixa bem claro isso. Vicente, que se mostrava fortemente impressionado, disse: o número de entidades perturbadas espanta. Vemo-las em diversos graus de desequilíbrio, desde nosso lar até a crosta. Aniceto sorriu e falou em tom grave: devemos esmagadora percentagem desses padecimentos à falta de educação religiosa. Não me refiro, porém, àquela que vem do sacerdócio, ou que parte da boca de uma criatura para os ouvidos de outra. Refiro-me à educação religiosa, íntima e profunda, que o homem nega sistematicamente a si mesmo. Fim do capítulo. Então aqui é uma outra grave, é uma outra crítica grave que Aniceto fala, que o homem precisa da religião. Não essa... gente, nós temos que entender que nós estamos tendo muito caso de religiões, de fanatismo religioso hoje no mundo, infelizmente. E como já houve há tempos atrás, evidentemente, mas está voltando a se acentuar novamente no mundo, né? E que nós temos que entrar na faixa de entendimento que o fanatismo religioso não leva nada a ninguém, tá? Nós temos que entrar na faixa de entendimento que nós temos que procurar o nosso Deus. Cada um tem que procurar o nosso Deus, né? Cada um tem que procurar a Deus e entrar na faixa de entendimento de ter fé, praticar o bem, praticar a caridade cada vez mais. Tá certo? Então é isso, minha gente. Nós terminamos o capítulo 44, chamado Assistência. Lembrando que eu não edito os vídeos, tá aí todos os erros na hora da leitura, né? Na hora de comentar alguma coisa que dá um branco, a gente para, né? Vão lá, curtam o vídeo, compartilhem, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, que assim, cada vez que eu lançar um vídeo novo, você vai receber a notificação no YouTube, né? E lembrando, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, para que cada vez mais essa nossa querida doutrina fique mais conhecida. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.